بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca de jurisprudência islâmica, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Hadith wal Fiqh, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica em Al-Madina. Na aula de hoje iremos mencionar as proibições de Al-Ihram, as proibições da sacralização e o verdito de quem transgride uma delas. Então o autor mencionou este subcapítulo acerca das proibições da sacralização, do estado de sacralização, daquele que se encontra em estado de sacralização, e o verdito de quem transgride uma destas proibições. De maneira simples e resumida, nesta aula iremos mencionar aquilo que é proibido de fazer logo que o peregrino se encontra em estado de sacralização, em estado de Ihram. E o autor disse que as proibições da sacralização são 9. Então, as proibições de Al-Ihram são 9. A primeira delas, a primeira proibição, a primeira coisa que é proibida de fazer logo que estamos em estado de sacralização, a primeira coisa que é proibida ao peregrino de fazer é de retirar os pelos e os cabelos, que seja os cortando, rapando, arrancando ou por qualquer outro meio. Então é proibido ao peregrino de retirar os pelos e os cabelos do seu corpo, que seja cortando através do corte com uma tesoura, ou através de rapando com uma gilete, ou arrancando com uma pinça. Tudo isto é proibido ao peregrino, àquele que se encontra em estado de sacralização. De acordo com a palavra de Allah, o Altíssimo, ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. A evidência desta primeira proibição é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com o sentido do versículo número 196 de Surat al-Baqarah: e não rapem as vossas cabeças. Até que a ofrenda, isto é, o animal a sacrificar, atinja o local do sacrifício, o local da imolação. E se um de vós estiver doente, ou sofra de uma lesão na cabeça, que o obriga a rapar a cabeça, então que se resgate através de um jejum, ou uma esmola, ou de um sacrifício. Portanto, aquele que rapa, corta ou arranca os seus pelos do corpo ou os seus cabelos da cabeça deve obrigatoriamente se resgatar jejuando 3 dias, ou alimentando 6 pobres, ou sacrificando uma ovelha. Então temos aqui a proibição, a evidência desta proibição
e o que deve fazer aquele que transgride esta proibição e, como foi mencionado, jejuar 3 dias ou alimentar 6 pobres ou sacrificar uma ovelha. E este resgate, a sua evidência é o versículo anterior, obviamente, mas também um hadith que foi narrado por Ka'b ibn Ujra, que disse: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين أو أنسك شاة أي ذلك فعلته أجزأ منك أو أجزأ عنك. Então, nesta história relatada por este companheiro que é Ka'b ibn Ujra, que disse que se encontrava, este companheiro nos narra a sua própria história, dizendo que se encontrava em estado de sacralização. Ka'b ibn Ujra se encontrava em estado de sacralização. Estava em estado de sacralização. E em companhia do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E nos informa que, nesse momento, que estava em estado de sacralização, sofria de uma infestação de piolhos. Estava a sofrer de uma infestação de piolhos na sua cabeça. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lhe ordenou de rapar a cabeça e de jejuar 3 dias ou de alimentar 6 pobres, cada um deles com a quantidade de 2 mud, ou de imolar uma ovelha. Qualquer uma destas, e depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe disse: qualquer uma destas compensações que faças, serás resgatado. Tu será suficiente. Então nesta história de Ka'b ibn Ujra, que nos informa que estava em estado de sacralização, em companhia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e que sofria de uma infestação de piolhos na sua cabeça. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe disse de rapar a cabeça, e visto que estava em estado de sacralização, e como dissemos, é proibido de rapar a cabeça, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe disse de jejuar 3 dias ou de alimentar 6 pobres, ou se não, de imolar uma ovelha. E no caso em que alimente 6 pobres, lhes dá a cada um destes 6 pobres, dá 2 mud. 2 mud é a metade de um sa'a. E um sa'a equivale a 3 kg de arroz, por exemplo, ou 3 kg de tâmaras. Então, aqui se dá 1,5 kg. 2 mud é o equivalente de 1,5 kg. Quer dizer que a pessoa que faz tal coisa, que se rapa a cabeça, por exemplo, então tem de jejuar 3 dias, tem a escolha entre estas 3 coisas: jejuar 3 dias, alimentar 6 pobres, ou de imolar uma ovelha. No caso em que escolha de alimentar 6 pobres, tem de dar
1,5 kg, por exemplo, de arroz a cada um destes pobres. Ou 1,5 kg de tâmaras, como dissemos, etc. Tudo aquilo que é considerado como um alimento para os pobres. E depois o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lhe deu aqui a compensação, o seu resgate, e lhe disse que qualquer uma destas três coisas que escolhas te será suficiente. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith que é unanimamente autêntico. Não há dúvida na sua autenticidade. A segunda proibição, aqui se termina a primeira proibição de Al-Ihram. A segunda proibição mencionada pelo autor é o facto de cortar as unhas, pois isso é idêntico ao corte do cabelo. Então o autor nos diz que o facto de cortar as unhas também é proibido, e a evidência disso é que as unhas são idênticas ao corte do cabelo. Então o veredito é o mesmo. Não temos o direito de cortar as unhas. Da mesma forma que não temos o direito de cortar o cabelo, rapar o cabelo ou de qualquer forma que seja. Ou também arrancar os pelos do corpo. A terceira proibição mencionada pelo autor é o facto de cobrir a cabeça. É proibido de cobrir a cabeça, logo estamos em estado de sacralização. É proibido de cobrir a cabeça. E esta proibição é própria aos homens. Prestem bem atenção. Esta proibição, a terceira proibição, é própria aos homens. As duas primeiras proibições mencionadas são gerais, para o homem como para a mulher. A terceira proibição, que é o facto de cobrir a cabeça, é própria ao homem, é própria aos homens e não se aplica às mulheres, que devem obrigatoriamente se cobrir com um jilbab. As mulheres devem se cobrir com um jilbab, que estejam em estado de sacralização ou não. De todas as formas, é obrigatório para a mulher de se cobrir com um jilbab. E, obviamente, a sua cabeça será coberta. Então, esta proibição é própria, é específica aos homens, que é de cobrir a cabeça. Os homens não podem cobrir a cabeça, logo estão em estado de sacralização. A quarta proibição mencionada pelo autor é o facto de vestir roupa costurada. E esta proibição também é própria aos homens e não se aplica às mulheres. A quarta proibição é a proibição ao homem, unicamente, especificamente, de vestir roupas costuradas. E a evidência destas duas proibições, aqui o autor mencionou como evidência a terceira e a quarta proibição. Então a evidência da terceira e da quarta proibição é mencionada neste hadith. E é um hadith que foi narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, e é um hadith que foi relatado por Al-Bukhari e Muslim, um hadith que é unanimamente autêntico. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. Então neste hadith relatado por Ibn Umar, que nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado. E a pergunta foi a seguinte. A questão foi a seguinte:
o que veste al-muhrim. O que veste al-muhrim. Isto é, o que veste aquele que está em estado de sacralização. Resumidamente, o que é permitido àquele que está em estado de sacralização, ao peregrino, de vestir? Quais são as roupas que veste o peregrino, ou melhor dizendo, quais são as roupas que são proibidas ao muhrim de vestir? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: al-muhrim, o peregrino, não veste al-qamis. Al-qamis, que é a túnica. A túnica. E a túnica, al-qamis, como sabemos todos, é uma vestimenta que é costurada. É costurada. Quer dizer que toma a forma do corpo. É costurada ao nível dos ombros, é costurada para a forma dos braços, do peito, das costas, até chegar à meia canela, ou no máximo até aos tornozelos. Então isto é que é o sentido de roupa costurada. Roupa costurada. Nem al-imama. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que o peregrino não veste al-qamis, a túnica, nem al-imama. A túnica é uma roupa que se veste no corpo e al-imama é aquilo que se traduz por o turbante. O turbante. E o turbante é colocado na cabeça. O turbante serve a cobrir a cabeça. Mas aqui engloba tudo aquilo que cobre a cabeça. Os sábios dizem que nesta proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam ao homem de vestir al-imama, de se cobrir a cabeça com al-imama, o turbante, também engloba a taqiyya e tudo aquilo que é vestido que vem cobrir a cabeça. Nem al-burnus. Al-burnus, este é o terceiro termo e o terceiro tipo de roupa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu ao peregrino. E al-burnus é todo o tipo de roupa que tem um capucho. Todo o tipo de roupa que a pessoa veste e que tem um capucho. E que tem um capucho para cobrir a cabeça. Nem a sarawil. Nem a sarawil. Este é o quarto tipo de vestuário proibido ao peregrino, são as calças, se podemos dizer, a sarawil, as calças. E depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e como voltamos atrás, e todo este vestuário é um vestuário que é costurado. Reparem bem, o primeiro é a túnica, e já falámos da túnica. Al-imama cobre a cabeça, e al-burnus, que é uma roupa com capucho. Ora, obviamente, é uma roupa que vem tomar a forma da parte superior do corpo, e pode até ir até baixo, e que vem cobrir a cabeça. E a sarawil são as calças, e as calças, como sabemos todos, são costuradas, tomam a forma inferior do corpo, a partir do umbigo até à meia canela e até no máximo até aos tornozelos, como sabemos todos. Então é proibido, porquê? Porque é uma roupa que é costurada. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, nem qualquer roupa colorada com açafrão. Nem qualquer roupa colorada com açafrão. E aqui convém mencionar que esta proibição é uma proibição do perfume. É uma proibição de colocar perfume. Porque na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, os homens, ou melhor dizendo, era utilizado como perfume. Na época, o açafrão era utilizado como um tipo de perfume. Então aqui, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu de vestir qualquer tipo de roupa que seja colorada com açafrão. E proibiu também al-khuffain. Depois disso, nem al-khuffain. Então o peregrino
não pode vestir também, não pode calçar, perdão, passamos aqui ao calçado, não pode utilizar al-khuffayn. E al-khuffayn é uma peça de vestuário em pele ou cabedal que cobre o pé até acima do tornozelo. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, exceto se não possuir sandálias. Então, al-muhrim, o peregrino, se não encontrar sandálias, por exemplo, pois as sandálias são abertas, são descobertas, o pé é descoberto. Então, se o peregrino normalmente calça sandálias, mas se não encontrar, no caso em que não encontre sandálias, então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, nesse caso, então que corte al-khuffayn até se tornarem abaixo ou até chegarem abaixo dos tornozelos, abaixo dos tornozelos. E al-khuffayn, esta peça de vestuário em pele ou em cabedal que cobre o pé, como vimos na definição, vai até acima do tornozelo. Então aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que não encontra sandálias para calçar enquanto está em estado de sacralização, então que corte os seus khuffayn até descerem abaixo dos tornozelos. Quanto à quinta proibição, e repito mais uma vez aquilo que foi dito aqui neste hadith. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu neste hadith, nos proíbe donc de cobrir a cabeça e de vestir todo o vestuário que é costurado. E como dissemos, estas duas proibições, a terceira e a quarta, são próprias, específicas ao homem e não englobam a mulher. Então tudo aquilo que foi dito aqui é específico ao homem, que é que não se pode cobrir a cabeça e que também não pode vestir roupas costuradas. Não pode cobrir a cabeça com o turbante, al-imama, nem com a taqiyya, nem com tudo aquilo que cobre a cabeça, e também não pode vestir al-qamis, a túnica, nem al-burnus, nem a sarawil, as calças, e nos pés também não pode vestir al-khuffayn. Não se pode calçar com al-khuffayn, porque o calçado do peregrino são as sandálias. As sandálias. Depois o autor passou à quinta proibição, que é de se perfumar, de colocar perfume. Então, o peregrino não pode colocar perfume. Isto é, depois de ter entrado em estado de sacralização, não se pode perfumar. Não se pode perfumar até que saia do seu estado de sacralização. E esta proibição engloba os homens e as mulheres. É proibido ao peregrino, homem e mulher, de se perfumar depois de ter entrado em estado de sacralização. A mulher, é proibido à mulher de se perfumar em qualquer situação a partir do momento em que sai de sua casa. Isto foi mencionado em aulas anteriores. Em outras aulas falámos deste ponto, acerca de, logo que fizemos aulas sobre o jilbab da mulher muçulmana. Falámos do caso que a mulher é-lhe expressamente proibido de se perfumar logo que tenciona sair de casa. A mulher tem o direito de se perfumar unicamente logo que está no interior da sua casa. Mas logo que vai sair, logo que vai para o exterior, é-lhe proibido de se perfumar. É proibido de se perfumar. Então aqui esta proibição é sobretudo, mesmo se engloba a mulher, mas é sobretudo dirigida aos homens. Por isso é permitido ao homem de se perfumar antes do estado de sacralização, logo se está a preparar, e isso vai ser visto noutras aulas, inshallah ta'ala. Mas aqui o que tem de ser compreendido é que a proibição é depois de ter entrado em estado de sacralização, depois de ter
entrada em estado de sacralização, é expressamente proibido ao homem de se perfumar, de colocar perfume. Ficamos por aqui e iremos mencionar as restantes proibições na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala. E هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.